o coração para iniciar o culto. E eu quero trazer essa palavra também para abrir a ministração agora essa noite. Você não precisa abrir a sua palavra, porque com certeza você vai lembrar desse texto. Romanos 12, versículo 2. Que diz o quê? Quem quer? Ele sabe, ó. Ele levantou o dedinho aqui, ó. É que a gente deve o quê? Não se amoldar a este mundo, mas renovar a nossa mente. Não é isso que diz esse texto? Aleluia. Glória a Deus. E como é que a gente não vai se amoldar a esse mundo? E como é que nós vamos renovar a nossa mente, pastor Hugo? Como é que a gente se amolda? Se eu começar a andar com um pastor argentino, vai chegar um dia no Copérnico que eu vou me apresentar que nem o pastor Hugo se apresenta, né, pastor? A gente brinca nessa brincadeira que um dia eu tentei imitar o espanhol. Mas isso às vezes é natural. A minha esposa ontem à noite e hoje, quem não fala Catarina, nego? Tava uma curitibana querendo falar que nem a gente aqui, que eu sou daqui. E eu falei, olha aí. Por quê? Porque quando você vai andando com as pessoas, você vai absorvendo. E as pessoas que a gente anda, a gente absorve. Por isso que às vezes vem o pai, vem a mãe e fala assim, ó, filha, cuidado com quem tu anda. A palavra nos ensina que devemos o quê? Ser luz na escuridão. Aleluia. Não a escuridão apagar a nossa luz. Mas o que está acontecendo hoje é, ao contrário, infelizmente, a escuridão está tomando certa força e querendo apagar a luz. E muitas vezes nós estamos nos acovardando e não estamos tomando a frente disso. Estamos depositando toda a autoridade que nos foi dada através de Cristo Jesus a um político, a alguém que não é da igreja, a alguém que não serve a Cristo. Se não serve a Cristo, vai servir para quem? Vai servir para o Satanás. Porque se não serve para Cristo, porque Deus falou, preferia que fosse frio ou quente. Agora morno? Estou a ponto de te vomitar. Então Deus, aquele é muito claro. Deus não tem essa. Outro é ou não é. É sim, sim, não, não. Não tem espaço para outra coisa. Mas eu vejo que Deus está levantando pessoas estão acordando, pessoas estão sendo aquilo que foram criadas para ser, estão se levantando para tomar conta daquilo que Deus deu para nós. O governo e o sacerdócio nos foi dado. Governo e sacerdócio. Política é outra coisa. Política deixa para os políticos. Agora, governo é para nós. Feito essa introdução, a gente vai começar a ler a Bíblia a partir de Gênesis. Amém? Amém. Então vamos lá, Gênesis. Esse é o livro mais fácil de ler e de abrir. Amém? Gênesis 1, capítulo 1, né, versículo 3. Diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Até aqui. Irmãos, quando a gente vai pesquisar, quando a gente gosta de algo, o que a gente vai fazer? A gente pesquisa. Não é verdade? Tem gente que acha errado a gente pegar a Bíblia e pesquisar mais a fundo. Olhar no grego, olhar outras versões. Nossa, tá querendo... Ué, se tu gosta de alguma coisa, tu não vai pesquisar? Eu gosto da palavra, me perdoa. Eu vou pesquisar então. Cada um gosta do que quer. Nada contra. Eu gosto da palavra de Deus. Aleluia. Amém? Amém. E a gente vai pesquisar ali, a gente vai olhar, porque quem já assistiu um filme que é de outro país, coloca no dublado e coloca a legenda, vai ver. Tá errado isso daí. Não bate a legenda com a fala. A tradução é diferente.
está falando, às vezes, a mesma coisa, mas às vezes eles mudam um pouco. E na tradução tu vai ver ali, disse Deus, haja luz, e houve luz. E aí a gente vai ver essa palavra ali, haja. A palavra haja significa, sabe o quê? Quando a gente vai ver ela no original, é a palavra hayaha. Não sei se é essa a pronúncia, se tiver certo, amém. Se não tiver, amém também. Significa ser, tornar-se, vir a ser, existir, acontecer. Deus estava dizendo, ei, luz, seja aquilo que eu te criei para ser. E ali a luz tomou a posição que deveria tomar. Eu começo a ministração dizendo o quê? Ei, Deus chamou cada um de nós para sermos algo. E às vezes nós nos esquecemos disso. E às vezes Deus dá sinal para nós quando a gente é assim, ó, pequenininho. Porque eu lembro de sinais de quando eu era criança, eu nem conhecia Cristo, né? Até que na adolescência também não gostava de crente. Jogava a bola na frente de uma igreja do Reteté e achava tudo um bando de louco. A igreja que eu aceitei Jesus foi a igreja que um dia eu falei mal. Mas não adianta. Quando Deus diz, quando Deus decreta, Cristiano, tu vai ser aquilo que eu determinei para tu ser. E quando tu entende que não tem mais a questão livre-arbítrio, quando você sabe realmente quem é Cristo Jesus, você diz, Senhor, não vivo mais eu, mas tu vives em mim. Amém. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Amém. Quando a gente realmente entende quem é Jesus, quem é Deus na nossa vida, a gente vai chegar um momento que, Senhor, eu tentei fugir, mas não deu certo. Porque nada fica em oculto para Deus. Nem na sombra, nem na luz, Deus está em todos os lugares. A Bíblia nos diz que Ele está até mesmo no Sheol. Afinal, quem tem a chave? Quem tem a chave é o Mestre. É Jesus. Então, quando o Senhor nos dá uma palavra sobre o que nós vamos ser, não tem como a gente fugir. Não tem. Eu confesso, irmãos, eu tentei fugir. Tentei. Quando era criança, achava o máximo ser padre. Meu amigo foi. Eu falei, eu não. Eu quero ter uma família, eu quero casar. Mas o Senhor já colocou aquilo no meu coração, o sacerdócio. Padre é um título, pastor é um título. Né? Pastor, evangelista. Na verdade é só uma posição que tu vai servir. Só. Não sou melhor do que ninguém. Melhor do que ninguém. Apenas uma posição onde no corpo de Cristo eu estou. E quando a gente entende que a gente é apenas uma parte do corpo e que o pastor não é o cabeça, o pastor não é o cabeça da igreja. Ah, o anjo da igreja. Não. Não começa a colocar nomenclatura, querer inventar firula, querer inventar nhenhenhen. Não, gente, tá aqui, ó. Não precisa escrever mais nada. Você gosta da palavra? Então pesquise, estude. Aleluia. Vai vir em outra língua, vem uma outra tradução. Não umas tradução aí que estão querendo fazer aí, que está desvirtuando a palavra. Não, isso não, pelo amor de Deus. Mas vai procurar no original o que Jesus está querendo dizer. Porque Jesus nos ensinou através de parábolas. O que Jesus estava querendo dizer? Ei, procura em espírito que tu vai achar mais. Aleluia. Que tu vai achar mais. E aí a gente vai para um outro texto. Aí a gente vai lá, para João, capítulo 5, onde eu estava semana passada orando e conversando com Jesus. Eu falei, Senhor, sexta-feira tem um culto. E aí a gente quer orar assim, né? Senhor, o que eu vou falar?
Aí a gente vê que está errando, assim, não, Senhor, peraí, opa, corrigindo a rota. Senhor, o que o Senhor quer falar para nós? Porque se a palavra não servir para mim, vai servir para quem? Se eu não precisar mais, pode me arrebatar já, porque eu já sou santo, estou no lugar errado. E aí eu perguntei, Jesus, mestre, Jesus, que palavra que o Senhor quer falar ao nosso coração? E o Senhor falou para mim, João 5. E eu não sou muito de gravar palavra, texto. Eu consigo gravar Salmo 23, Salmo 91. Esses eu consigo memorizar. E aí eu fui lá, abri João 5, do 1 ao 14, onde fala sobre o tanque de Betesda. E quando o pastor Hugo chamou para ministrar, veio ao meu coração uma outra palavra que eu ministrei lá na nossa igreja, na igreja do Senhor, onde a gente serve. Eu falei, não, vou ministrar essa palavra. Vou ministrar essa palavra. E aí hoje foi vindo essa palavra. E eu fui abrir e falei, Senhor, não. E aí o Senhor me deu essa palavra. Não, ministra disso. E quando a gente vai ler ali, nós vamos lendo aqui e vamos conversando. E Deus vai trazendo entendimento. O texto começa assim. Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subindo a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque, chamado em hebraico Betesda. Entre parênteses, significa casa de misericórdia. Fecha parênteses. O qual tem 5 alpendres. Verso 3. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava. Guarda essa palavra. Sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Interessante que eu fui ler esse texto, eu falei, Senhor, quando eu abri João 5, eu vi ali o tanque de Betesda, eu falei, nossa, essa palavra. E a gente conhece já esse texto. É um texto que muitos pregadores, pastores, homens de Deus ministram. E eu falei, Senhor, o que mais está escrito? E interessante que, conforme eu ia lendo, Deus parece que ele ia grifando algumas palavras, e essas palavras saltavam aos meus olhos. E eu fui estudando esse texto, e Deus foi falando. E aí eu fui pesquisar a palavra sarava, o que significava. E está lá. Eu tenho uma Bíblia onde ela tem todos os números Strongs, onde traz todas as palavras no original. E ali é interessante que você lê, você consegue entender às vezes um contexto muito maior e mais amplo do que Jesus estava querendo dizer. Porque quando Jesus diz que ele falava por parábolas, parábolas o que é? É como se você escrevesse uma folha. Mas quando em Jesus você está lendo, aquilo se transforma em 3. Parece que aquela folha se descortina e ela abre, e o nosso entendimento aumenta. E aí, veja, eu entendi que Jesus, nesse texto, ele não estava apenas falando da cura do corpo. Jesus estava querendo dizer muito mais do que no corpo. Porque Jesus, ele vai até o cerne, até o nosso espírito. Não é verdade? E ali a palavra sarava é ginomai ou ginomai, que significa tornar-se, vir à existência, começar a ser, receber a vida. Que é a palavra que Deus, quando iniciou a terra, disse para a terra. Disse para a terra, disse para a luz, para começar a ser. E assim Deus foi decretando, luz seja água, e foi acontecendo. A mesma maneira conosco. E aqui Jesus vem com essa palavra para nós. Tornar-se,
vir à existência, começar a ser, receber a vida. 5. Achava-se ali um homem que havia 38 anos e estava enfermo. Mais uma vez a palavra enfermo saltou aos meus olhos. E ali eu fui entender que o enfermo ali, ele precisava então começar a ser, ele precisava receber a vida. E ali o enfermo significava falta de força, fraqueza, debilidade no corpo e na alma. Desse jeito, aleluia. Significa também possessão e controle da mente e das emoções. Porque aquele homem estava ali há 38 anos, o quê? Tendo a sua mente cativa a Satanás. Oh, glória. Ele não estava preso na sua doença, ele estava preso na sua mente. E isso é algo muito triste, meus irmãos. Porque às vezes a gente vê alguém na rua, a gente às vezes vê gente, às vezes até mesmo dentro da igreja, onde você vê que aquela pessoa ela está presa num vício, ela está presa com a sua mente. E isso é muito triste. Quem já fez evangelismo na rua sabe o que eu estou falando. Que você quer fazer, você quer orar, você quer, se você pudesse, sei lá. E às vezes você não consegue, porque ele está preso na sua mente, nas suas emoções. E ali Jesus está nos ensinando que aquele homem estava preso há 38 anos. 38 anos. Então, possessão e controle da mente nas suas emoções. Seguindo, Jesus vendo, grava aí, vendo, deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhes: queres ficar são? Sabe o que significa vendo? Significa perceber com os olhos ou com algum dos sentidos, notar, descobrir, discernir a mente. Então Jesus, ele fez o quê? Ele discerniu a mente daquele homem. Ele não viu apenas o físico, ele foi além. Aí eu pergunto para vocês, vocês estão ligados? Vocês estão ligados no espírito? Ou estão ligados na carne? Porque quando a gente está ligado no espírito, a gente começa a discernir. A gente discerne quando alguém vem pedir uma oração. Ai, olha para o enfermo, para mim, que está acontecendo assim, está na UTI, assim, assim. Eu tive um caso de um amigo meu e de pastores que o Espírito Santo falou, não, porque eu estou levando. Eu falei, meu Deus. Homens que estavam ligados no Espírito. Já pensou? Deus está levando ele para a terra prometida, aí veio abençoado, não, fica aqui doente, aqui nessa cama do hospital. Né? Há um outro testemunho que estavam na congregação, numa conferência, todos foram à frente para orar, menos um, e todo mundo achou aquele homem errado. E ele falou, o Senhor disse que não é para orar. Aleluia. É só para entregar. Oh, glória. Então, veja só a diferença de quando a gente parece loucura, não é? E é. Para os que não são espirituais. Agora, Jesus, ele era espiritual. Então, ele discernia na mente, não com os olhos. Então, aqui quando ele diz, eu estava vendo. Ei, eu estou te vendo, eu estou percebendo, eu estou vendo o que está acontecendo com você. E Jesus, ele olha para nós e ele sabe o que acontece no nosso coração. Ele discerne não apenas a nossa carne, o nosso exterior, não, ele discerne dentro de nós. E aí Jesus vai nos ensinando. Aí a gente vai e vê ali a palavra curado, né? Porque ali ele pergunta, queres ficar são? Algumas versões diz, queres ficar curado? Queres ficar sarado? Depende da versão. E vamos para aquela palavra de novo, curado, que vem de sarado, que vem o ginomai. Tornar-se a vir a existência, começar a ver, a ser. Jesus chega para aquele homem, ei, você quer ser aquilo que eu te criei para ser? Aquilo que meu pai te criou para ser? Às vezes a pergunta que a gente tem que fazer para as pessoas é, ei,
Você quer ser aquilo que Deus te criou para ser? Ou você quer ficar aí, vivendo essa vida? O que o homem responde? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, Senhor, não tenho ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E aí lá vou eu ver o que significa Senhor. Outra palavra que me saltou aos olhos. Senhor vem da palavra curios, significa supremacia. Aquele a quem uma pessoa pertence, sobre o qual ele tem o poder de decisão. Mestre, Senhor. Por que eu faço questão de explicar essa palavra? Porque parece, às vezes, que a palavra Senhor está tão banal, não é? Tá como se fosse uma palavra tão comum. E aqui, Deus nos chama a atenção para dizer: ei, igreja, Senhor não é apenas uma palavra. Senhor significa supremacia na sua vida. Senhor significa o quê? Seu mestre, o seu Senhor, aquele que tem o poder da decisão, aquele que tem a chave da vida e da morte. Se Ele é o Senhor, por que você está esperando o anjo agitar a água? Nós não vivemos mais numa questão religiosa, nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. E Ele já venceu. Se Ele é o Senhor e tem o poder da decisão, por que às vezes nós não aceitamos? Por que às vezes a gente acha, não, Deus não quer isso, não. Não tem isso aí se Deus quiser, Ele quer. A gente que é mal, não sabe dar as melhores coisas para os nossos filhos. Nós não damos o que é de melhor, nós não tiramos, não deixamos de comprar para nós, para dar para um filho. Se nós que não somos maus. Por exemplo, eu quero comprar um tablet para mim, já faz alguns anos. E eu vou comprar para mim agora, em nome de Jesus. Já escolhi, vai ser aquele, eu vou meter ali um cartão e vai, senão não vai. Vai no crédito de fé e vamos embora. E eu vi ontem minha filha louvando e ela queria colocar... Ela está aprendendo ainda a tocar violão e ela queria colocar... Como é que é? A partitura, né? A cifra. Aí no celular fica pequenininho. Eu falei, eu vou comprar um tablet. Vou comprar um tablet para ela também. Claro, com algumas condições. Ela vai ter que estudar, vai ter que se dedicar. Mas eu quero dar para ela também. E assim é Deus. O poder da decisão para o meu filho está comigo. Não é verdade? Aleluia. Se vai pegar o celular, se não vai, se vai em tal lugar, se não vai, que hora vai dormir. A mesma coisa sobre as nossas vidas. O poder da decisão está com o Senhor. Aí aqui, quando esse homem olha para Jesus, e ali ele fala, Senhor, o poder da decisão está contigo. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu mestre. O que acontece? Quando aquele homem para de se murmurar, oh céus, oh vida, eu estou aqui há 38 anos, ninguém me ajuda, o pastor não vem aqui na minha casa, não sei o quê. Quando ele para de choramingar, e aí ele chega, Senhor, o poder está contigo. Eu tiro das minhas mãos. Eu entrego para ti. Senhor, faz o milagre. Aí Deus, você vai largar? Posso fazer agora? Posso? Então deixa que eu faço. Aí Deus vai e faz. Porque às vezes o poder da decisão não está com Deus. Posso te dizer mais? Me desculpa. Se você está tomando a chave da decisão na tua mão, pode ficar. Pode ficar. Vai ser na força do seu braço. E aí, meus irmãos, aí você que vai ter que suar. Sinto muito.
Sinto muito. Agora, quando você vem e reconhece como esse humilde homem reconheceu e disse, mestre, o poder da decisão está contigo. Acaso há algo impossível para Deus? Aleluia. Né? A irmã às vezes está com dificuldade. Às vezes na casa dela ela veio, está aqui, mas a dificuldade está lá. Aí o Senhor fala para você, irmã, sabe aquele problema que você está orando? Deixa comigo. Facinho de resolver. Eu quebro e refaço. Sabe? Tá feio, né? Ih, a pintura tá feia. Lixa, nem serve mais. Filho, eu tenho que quebrar. Eu preciso quebrar. Porque uma reforminha não vai resolver. Daqui um tempo vai te incomodar de novo. Posso quebrar? Tu deixa ele quebrar? Se tu deixar, ele quebra. E faz tudo novo. Amém. É assim. É assim, irmã. Ah, mas... Não tem a mais. Tu quer um vaso novo? Deixa quebrar. Porque quando Deus quebra o vaso, e às vezes ele estraçalha tanto que vira pó. É verdade. Mas quando vem a água do Espírito Santo, aquele pó fica maleável novamente. Cai na mão do oleiro e ele faz um vaso novo. Assim foi comigo. Eu era um caco. Né? Obrigado. Quem era eu? Aí Jesus me pegou. Eu aceitei Jesus. Né? O Senhor foi lá e me quebrou. Aí eu conheci o Espírito Santo, me apaixonei por ele também. Aí veio com a sua água, tá me moldando, ainda passa uma lixa, né? Mas está trabalhando. Mas por quê? Porque teve um momento que eu disse, lá em Curitiba, né, amor? Nós tínhamos morado alguns anos em Jaraguá, retornamos com uma mão na frente e outra atrás. Segundo culto que a gente está lá na igreja em Curitiba, eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Até aqui eu fui pela força do meu braço. Senhor, eu não aguento mais. É desse jeito, Senhor. Pai, se tu tens para mim uma obra, tu queres que eu seja pastor, olha só. Tu queres que eu seja pastor, eis-me aqui. Mal sabia eu onde estava me metendo. E ali o Senhor começou a trabalhar mais forte na minha vida. Então, por que ele fez isso? Porque eu entreguei o poder da decisão para ele. Eu falei, Senhor, é contigo. Aleluia. Como nós dizemos aqui em Itajaí, te vira nego. Se quer, se não der de logo, né? Não é assim? Então, o que Jesus disse depois de entregar para Jesus? Ele disse assim no 8. Disse-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Glória. Sabe o que é a palavra levanta-te no grego? Egeiro. Desperta do sono. Faz levantar, desperta do sono da morte. É chamar da morte para a vida. Literalmente, Jesus falou para aquele homem, ei, levanta-te, desperta desse sono, sai dessa vida de morte para uma vida. Anda, peripáteo, caminhar, fazer o próprio caminho, progredir, fazer bom uso das oportunidades, regular a própria vida a partir de agora. Jesus estava falando, ei, anda, saia dessa vida de morte, porque não era a questão física, era a mente daquele homem que estava presa, mas ali Jesus o libertou para uma nova vida. Aí Jesus disse, então tá, agora tu anda, levanta-te, anda, sai dessa morte, agora venha para a vida. Ele recebeu a palavra, e ali Jesus fala, agora vai, anda, faça bom uso da oportunidade que tu está ganhando. Aleluia. Olha o que ele está falando. Aí vamos acelerar um pouquinho aqui. Vamos ler aqui do 9 ao 13. Imediatamente o homem ficou são e tomando o seu leito começou a andar. Ora, aquele dia era sábado. Pelo que disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ele, porém, lhe respondeu, aquele que me curou, esse mesmo me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem
que te disse, toma o teu leite e anda. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se retirara, por haver muita gente naquele lugar. 14. Depois, Jesus o encontrou no templo. Né? Disse, você está aqui? Veio para o templo? Que maravilha! Olha só, ele foi para o templo. Ele não foi para o boteco, ele não foi para a gandaia. Não! Ele foi para onde? Ele foi para o templo. Foi para o templo. Ou seja, ele recebeu a palavra de Jesus. Ele não jogou fora. Vocês estão entendendo? Aí disse Jesus, olha, já estás curado. Não, né? Olha, já estás curado. Eu imagino Jesus vendo ele, já com a face diferente, aquele homem, já com o brilho da luz de Jesus brilhando ele na face dele. Aí Jesus fala, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aí lá vai o Senhor e grifa mais algumas palavras. Não peques mais, hamartano, errar o alvo, errar ou desviar-se do caminho da retidão e da honra. Jesus falando para ele, ei, não te desvie mais, não saia desse caminho, não saia do caminho da honra, que nós devemos andar no caminho da honra, da retidão. Até uma palavra que eu recebi de uma profeta, esse pastor, anda-te em retidão e honra, que Deus é contigo. Só continue com o coração em Deus e reto, para que não te suceda coisa pior. E aí, olha só que interessante. Sabe qual que é a palavra grega para suceda? Que eles traduziram como suceda? É a palavra ginomai. Que significa o quê? Lá no verso 4, sarava. Tornar-se a vir à existência. Começar a ser. E coisa pior, natureza perversa no modo de pensar, sentir e agir. Porque tudo começa com um pensamento. Vira um sentimento. E vai para ação. Olha a irmã, ela é bonita, né? Aí daqui a pouco você começa a pensar nela. Daqui a pouco você vai fazer coisa errada. Ah, olha lá. Tudo começa com um pensamento. Jesus então está falando para esse homem o quê? Ei, não peques mais. Né? Já estás curado. Não volte então a vida que vivias antes. Não se torne treva novamente. Não se torne o seu modo de pensar, sentir e agir das trevas. Então veja que Jesus nos ensina nessa palavra. E às vezes a gente lê esse texto, como eu já li muitas vezes, pensando na parte física. E a gente vê que Jesus estava ensinando muito mais. Porque, muitas das vezes, nós estamos presos na nossa mente. Nós estamos. Eu me incluo nisso. Porque, às vezes, algumas coisas não acontecem na nossa vida porque está preso na nossa mente. Nós não estamos tendo fé, não estamos acreditando. Nós não estamos entregando a Jesus o poder da decisão. E, às vezes, a gente critica. Eu já vi algumas vezes ministrações criticando este homem. Mas esse homem, ele se arrependeu. Ele olhou para Jesus e disse, mestre, você é o meu mestre, você tem o poder sobre a minha vida. E ali ele pôde ajudar. Que nós possamos entregar, seja qual for o problema. Nós temos as nossas situações, como família, como ministério, temos algumas coisas que nós queremos fazer. Né? A palavra ontem, veio uma pastora amiga nossa ministrar, e ela falou, pastor, você não pode fazer tudo sozinho. Não consegue fazer tudo sozinho. Né? Então já falei com a minha esposa, amor, nós temos que começar a delegar. Nós temos que começar a envolver as pessoas. Agora as pessoas já estão vindo, já tem algumas pessoas que já estão com a gente, que já tem a gente como pastor delas. Então o Senhor já disse para mim, através dessa palavra aí, entregue o poder de decisão para mim, deixa eu ajudar vocês.
Deixa eu ajudar o ministério. Afinal, as ovelhas são dele, não são minhas. E eu tenho orado, Senhor, cadê as ovelhas que o Senhor tem para estar conosco? Então, meus irmãos, a palavra que Deus tinha para nós, essa noite era essa. Deus, Ele quer fazer milagres nas nossas vidas. Deus quer transformar os nossos lares. Mas para isso, nós precisamos entregar o poder de decisão para Ele. E dizer para Ele, Senhor, eu quero ser aquilo que o Senhor me criou para ser. Se o Senhor me criou para ser um adorador, Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor me criou para ser um profeta, eis-me aqui. Santifica-me, Senhor. Se o Senhor me criou para ser um pastor, evangelista, o que for, entregue para o Senhor. Entregue para o Senhor. Se você tem filhos, entregue para o Senhor. Marido, esposa, né? Você tem autoridade sobre o seu cônjuge também. Você tem. Porque afinal, vocês são uma só carne. Aleluia. Não são? Eu oro pela minha esposa, oro pelo trabalho dela, decreto. E as coisas têm acontecendo, vem acontecendo. Ela ora por mim. Então,